Bem-vindos e bem-vindas ao Que Rola na Geronto, o canal nosso, que hoje nós vamos falar do kit Covid funciona. Isto é muito importante, algo que está no momento, nessa pandemia, e a prescrição de medicamentos para tratar o coronavírus, inclusive como tratamento precoce, tratamento preventivo, isso funciona. Este é o nosso assunto de hoje, e eu agradeço a vocês, a todos e todas que estão nos assistindo, para uma informação importante do canal O Que Rola na Geronto. Eu queria iniciar dizendo para vocês, né, desse kit Covid, tá certo? O kit Covid, que ele é? Né? É um coquetel de medicamentos que inclui vários medicamentos, como hidroxicloroquina, azitromicina, a cloroquina, inclusive a ivermectina, a nitazoxanida, que é a Anita, não é o nome comercial, e também suplementos, como vitamina C, vitamina D, suplementos de zinco, inclusive algumas vezes colchicina. Esse coquetel de medicamentos, que às vezes é receitado em conjunto, às vezes é receitado em parte, né? 1, 2, 3, ou todos juntos, ficou conhecido, então, como kit Covid, aqui no Brasil, pelo menos. Né? E vários estudos, então, a partir dessa utilização desse coquetel, começaram a ser realizados no mundo inteiro para verificar se realmente ofertar esse kit nas fases iniciais da doença ou até antes da pessoa manifestar a doença, se era eficaz ou ineficaz, ou até se ele era mais prejudicial que benéfico. Então, essa é uma discussão que nós vamos trazer hoje, tá certo? Pensando na Covid-19, tanto nos quadros leves, moderados e graves. Então, isto é a nossa gravação de hoje. A Marília tem um assunto, tem alguma coisa para nos falar importante. Olá para vocês. Vou começar contando uma história. Durante a peste negra, que assolou a Europa no século XIV, e a peste negra, só para você não esquecer, é aquela que era chamada também peste bubônica, provocada pela mordida, né, da pulga. Não é? Isso foi na Europa e depois se espalhou por todo o mundo. Isso lá no século XIV, os médicos, veja bem, recorreram aos mais diversos tratamentos para lidar com as doenças, porque eles não sabiam como tratá-la. Imagine você que alguns apostaram numa técnica de esfregar cebola ou carne de cobra nos furúnculos, né, nas pústulas que apareciam na pele. Outros sugeriam que os pacientes sentassem perto de fogueiras, olha isso, ou de fezes para expulsar a doença do corpo. Mas nós estamos no século XXI e vivendo a pandemia do coronavírus. De lá para cá, muita coisa mudou na história da humanidade. Essas medicações que o Dr. Sérgio já nos lembrou, cloroquina, ivermectina, azitromicina e tantas outras, são apresentadas à população como soluções mágicas para prevenir e tratar os efeitos do Covid-19. São medicamentos, presta atenção, que não têm comprovação para prevenir e tratar os efeitos do Covid, não é? E também não tem base científica da sua eficácia. Enquanto isso, essa discussão aparece por aí, não é? Nosso sistema de saúde está passando por o seu momento mais crítico, a sua pior crise, colapso total. E ouvindo, né, o que os profissionais estão vivendo neste momento, um profissional de saúde assim fez um desabafo. Nós estamos precisando de kit intubação e oxigênio, e não kit Covid, não é? Conforme a gente já citou esses medicamentos. Recentemente, né, agora, né, na semana que está passando, precisamente dia 27, né, a AMB, que é a Associação Médica Brasileira, mudou o seu parecer em relação ao uso deste kit Covid, porque até no primeiro momento ela dizia que o médico podia ficar livre
para fazer a prescrição ou não desses medicamentos, né? E agora ela escreveu o seguinte, a AMB, essa Associação Médica Brasileira: reafirmamos que, infelizmente, entre outras drogas, né, não possuem eficácia científica comprovada de benefício no tratamento ou prevenção do Covid-19, quer seja na prevenção, na fase inicial ou nas fases avançadas dessa doença, né? Portanto, a utilização desses fármacos deve ser banida. Então, não é? Sérgio, eu queria que você continuasse o nosso assunto, trazendo para nós que estamos vivendo, acompanhando todo este processo, qual o que a gente pode comentar sobre esse kit Covid aí, que todo mundo fica em dúvida. Uso, não uso, faz eficiência? Dizem que aumentou bastante a procura nas farmácias. Vamos comentar isso que eu, Sérgio, Ieda e Carlos vamos comentar com você. Então, eu só queria lembrar, e eu acho que a Ieda também tem coisas importantes para falar, mas eu queria lembrar o seguinte: esse negócio de tratamento precoce, a gente precisa pensar bem, né? Como é que a gente trata precocemente uma doença? Não é? Eu até faço essa pergunta para a Ieda. Como é que a gente trata precocemente uma doença que ainda não se instalou? Existe isso, Ieda? Então, até você é melhor que eu, né? Até para dar mais credibilidade às respostas, dada a sua formação médica. Mas vamos só desmistificar um pouco das verdades absolutas que andam correndo pelas redes sociais, porque agora todo mundo tem PhD, todo mundo sabe tudo e todo mundo espalha tudo. Então, acho que a gente precisa conversar, esclarecer algumas coisas em relação a isso. Por que será, por exemplo, Sérgio, aí você me ajuda, que os antibióticos foram proibidos de serem vendidos nas farmácias sem receita médica? Antes a gente comprava antibiótico à torta e à direita, e brasileiro adora tomar um remedinho, né? Então, eu estou resfriado, vou à farmácia e compro um antibiótico. Será que o antibiótico vai tratar o meu resfriado, que é causado por um vírus? Aí eu tenho duas coisas que estão relacionadas. Um antibiótico, ele vai cuidar e tratar, de modo geral, eu não vou entrar nos detalhes sobre isso, mas ele vai matar as bactérias, doenças, infecções que são bacterianas. Eu tenho antibióticos de todos os níveis que podem tratar doenças causadas por bactérias. Eu tenho outras coisas chamadas antivirais, que são medicamentos que foram feitos para combater vírus, como o coronavírus é um vírus. Então, numa publicação recente, eu vou até fazer propaganda, quem sabe a Veja gosta, e olha, gosta do nosso canal, né? Vou fazer até propaganda da Veja, que publicou essa semana no Veja Saúde algumas questões relacionadas exatamente ao que nós estamos falando, e ela faz uma observação em relação aos antivirais. Então, ela coloca assim: com exceção da AIDS, dos casos graves de herpes e das hepatites B e C, poucas doenças provocadas por vírus são combatidas com antivirais. E mesmo no caso da AIDS, que nós tivemos um grande avanço no tratamento da doença, tá? O HIV permanece latente no organismo. Isso porque estes patógenos, né, o próprio HIV, ele se mistura nas células humanas e a ideia é derrotá-los sem destruí-los, porque é até onde nós conseguimos avançar neste sentido. Tá? Aí, vamos entender que vacina é um tratamento, entre aspas, precoce. Eu tomo uma vacina para que o meu organismo desenvolva mecanismos de proteção para, ao entrar em contato com um vírus, ele esteja pronto e seja capaz de me proteger contra a instalação dessa doença, ou mesmo que ela se instale, quando a eficácia da vacina não é tão alta, ou mesmo quando ela se instale, ele não se instale de uma forma grave.
Agora, os antivirais e os antibióticos, eles são usados para quando existe uma infecção, e aí eu vou saber que bactéria que está causando aquela infecção, e vou dar o antibiótico que vai combater esta bactéria. E os antivirais foram produzidos ou estão sendo produzidos para combater o vírus, mas estamos falando de coisas diferentes. Aí a pergunta que fica é, Sérgio, tem o tratamento precoce para uma infecção viral? Então, Ieda, primeiro eu queria lembrar aquela sua pergunta anterior, por que antibiótico hoje, né? Ele é preciso ter uma receita médica, uma vantajosas que deram produzidas pelas bactérias, essas doenças, um grande tratamento e o antibiótico bactérias. Isto, à medida que os anos foram passando, depois da penicilina, vários outros antibióticos e classes de antibióticos foram sendo produzidos e descobertos, mas o uso sem noção, o uso descompassado, um uso sem uma indicação precisa, foi levando a que as bactérias fossem tendo resistência a esses antibióticos. Então, se a dose não é correta, se a indicação não é correta, aquela droga que é para matar uma determinada bactéria, ela pode virar uma droga ineficaz. Então, a bactéria acaba tendo uma resistência se o uso não é feito da forma adequada. Então, por isso que, a partir de na década de 70, é que se percebeu que não podia deixar livremente na farmácia a pessoa chegar lá, eu quero tal antibiótico, tá certo? Então, é necessária uma receita médica que indique o tempo, a dose, por quantos dias, etc. Tá certo? Talvez seja interessante lembrar às pessoas que existem hoje, principalmente nos hospitais, as chamadas superbactérias, que você não tem antibiótico que mate, porque elas ficaram tão resistentes aos antibióticos existentes que o grave risco das pessoas, muitas pessoas, quando hospitalizadas, é adquirirem uma infecção hospitalar ocasionada pelas superbactérias que você não consegue matar de jeito nenhum. Então, as pessoas precisam entender que o uso indiscriminado destes tipos de medicamentos, esta resistência leva a uma resistência das bactérias às medicações existentes. É isso. E aí você acaba tendo um remédio que vira ineficaz para aquela doença. Então, é um problema muito sério. Por isso que não pode ter uma venda livre sem uma receita contendo todos os passos, quantas doses, ao horário de tomar, uma maneira de tomar e por quantos dias, tá certo? Agora, os antivirais são diferentes, é o mesmo princípio dos antibióticos, quer dizer, são medicamentos, são drogas para combater agora um outro tipo de patógeno. Vírus é diferente de bactéria, totalmente diferente, e é muito mais difícil de ser debelado. E os antivirais, além deles serem muito mais caros, eles nem sempre matam o vírus. Muitas vezes eles conseguem neutralizar. Um exemplo clássico é o coquetel antiviral usado para o tratamento do HIV e AIDS, tá certo? Ele consegue neutralizar a doença, diminuir a carga viral, fazer com que o indivíduo não evolua naquela tragédia que era a AIDS, né? Ele não... Exato, nos anos 90. Então, o coquetel antiviral para HIV/AIDS conseguiu fazer isso, tá certo? Diferente, por exemplo, de uma pneumonia, em que você dá o antibiótico, 14 dias, a pessoa está livre da pneumonia, tá certo? É curado. Né? O antiviral é mais difícil. A gente tem o de herpes, né? O antiviral para o vírus da herpes, ele consegue, sim. É um dos que curam, tá certo? Matam.
A gente tem cura para diversas doenças, né? A maioria é com antibióticos, como a tuberculose, malária, hanseníase, né? As pneumonias, infecções urinárias, a gente tem. Agora, com o vírus é mais difícil, é bem mais difícil. A Ieda falou da vacina, lembro a todos, né? Enfatizo, ela falou, mas eu quero enfatizar, a vacina não é um remédio, né? A vacina é realmente preventiva porque ela vai induzir uma resposta imunológica no corpo e fazer com que, ao entrar aquele patógeno, por exemplo, o vírus, né? O vírus do coronavírus, no corpo, se eu tenho anticorpo contra ele, esse anticorpo atua antes desse vírus conseguir entrar realmente dentro da célula. Então, o anticorpo faz com que o indivíduo não tenha a doença. Ele não é um medicamento. Ele influencia o nosso sistema imune, tá certo? Isso é muito importante. Então, para o coronavírus, o que estão vendo a maioria desse kit COVID não são antivirais. Aliás, todos não são antivirais, né? Já tem até nos Estados Unidos, já estão em uso para tratamentos aqueles casos mais graves, de um antiviral, e parece que ele ajuda, mas ele é super caro e ele ainda não está disponível aqui no Brasil. Então, o kit COVID não tem antiviral. São, inclusive, medicamentos, por exemplo, para curar parasitas, né? Piolho, etc. Ou tem até uma azitromicina. A minha pergunta era exatamente isso. Ô, Sérgio, olha, a minha pergunta é isso. Esse kit COVID, por exemplo, a gente falou o nome desses medicamentos, mas para que eles servem ou serviam antes de ter o COVID? Por exemplo, cloroquina, né? Ivermectina, que não é conceito assim que nós dominamos. Qual era a origem desses medicamentos? Bom, com relação à cloroquina e hidroxicloroquina, então, por que eles foram introduzidos para a COVID, né? Lembro. E eu vou pegar aqui uma publicação importante que saiu agora, 27 de janeiro de 2021, dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, que é uma entidade respeitabilíssima, né? Ela orienta e dá todas as diretrizes de saúde lá para os americanos, e é respeitada no mundo inteiro, né? Na verdade, a cloroquina é um antimalárico, é uma droga que foi criada para tratar malária, tá certo? E foi desenvolvida no século passado, 1934. A hidroxicloroquina é um análogo, ela foi desenvolvida um pouquinho depois, em 1946, né? E a hidroxicloroquina, ela foi verificado que ela tinha uma ação autoimune para tratar doenças autoimunes, como o lúpus, né, é uma doença, lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, além da malária. Então, eles foram vendo que ela tinha uma ação autoimune em doenças autoimunes. Então, além da malária, também servia para o lúpus, servia para a artrite reumatoide, né? A hidroxicloroquina, comparativamente à cloroquina, ela tem menos efeito colateral e tem uma toxicidade menor, né? Principalmente a toxicidade cardíaca, tá certo? E também dá menos interação com outras drogas, porque se eu estiver tomando outras drogas, posso ter interação e isso pode ser ruim. Mas por que eles entraram para o kit COVID, né? Porque perceberam, e principalmente foi lá na França, né, que ambas inibem a fusão do coronavírus com as membranas celulares do hospedeiro. Então, quando alguém está tomando hidroxicloroquina, pode diminuir a fusão do coronavírus com a membrana da célula da pessoa. E, além disso, eles também, como elas atuam nessas doenças autoimunes, elas têm efeitos imunomoduladores, quer dizer, ajudariam na questão imunológica dos indivíduos. Então, hipotetizaram
que esses efeitos seriam potenciais mecanismos de ação para tratar a Covid-19. E aí começaram a fazer. O primeiro foi um experimento in vitro, tá certo? Então, eles foram lá e viram que a hidroxicloroquina impedia que o coronavírus entrasse em células que estavam sendo cultivadas in vitro. Depois, eles fizeram estudo com macacos rhesus, tá certo? Dando a hidroxicloroquina com ou sem azitromicina, aí entrou também a azitromicina, alguns receberam azitromicina além da cloroquina, outros não receberam azitromicina, em macacos rhesus, para ver se reduzia a carga viral, já que a cloroquina impedia a ligação do vírus na célula do hospedeiro. E, infelizmente, nos macacos rhesus, não houve redução da carga viral. Aí, mesmo assim, como tinha essa questão, olha, ela é imunomoduladora, ela impede o coronavírus de se ligar à membrana celular do hospedeiro, vamos fazer ensaios clínicos, tá certo? Vamos fazer. Então, começaram vários ensaios clínicos para tratar a Covid-19 com hidroxicloroquina, cloroquina, com ou sem azitromicina, que é um antibiótico. Antibiótico não é para vírus, lembrem vocês. Então, o que acabou resultando? Eu vou fazer um resumo, são inúmeros estudos, são dezenas, tá certo? No mundo inteiro, inclusive tem no Brasil, tá certo? E eles viram que... Então, isso é uma revisão do NIH, Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Fez uma revisão com vários estudos do mundo inteiro. Recomendação, então, desse painel de diretrizes do Instituto Nacional de Saúde para tratamento do COVID com hidroxicloroquina, cloroquina, com ou sem azitromicina. Paciente que está hospitalizado, não recomendam o seu uso. Quer dizer, eles olharam todos os estudos e viram que não funciona nos pacientes hospitalizados, os mais graves. E é uma evidência alta, muito grande, tá certo? E os não hospitalizados? Então, tá bom. Então, para caso grave, não funciona. E não hospitalizados, vale a pena dar hidroxicloroquina, cloroquina, associado ou não à azitromicina? E o que essa revisão do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos achou? Não recomendo o seu uso para pacientes não hospitalizados. Então, para aqueles que estão sintomáticos, mas ainda estão em casa, tal, não adianta nada, tá certo? E para tratar Covid-19 em geral? Então vamos começar a dar para a população. Aí tem de ser para conseguir aquele efeito, tem que ser uma dose maior, principalmente da cloroquina, tá certo? Então, não houve uma recomendação também para tratar COVID com qualquer uma dessas drogas, cloroquina, hidroxicloroquina, com ou sem azitromicina. Eu vou dar só um exemplo, que foi um ensaio clínico enorme feito no Reino Unido com hidroxicloroquina no ano passado, tá certo? Depois de mais de 1.000 pessoas que eles avaliaram, que eles conseguiram concluir com a hidroxicloroquina? Não diminuiu mortalidade quando comparada com o tratamento usual. Quer dizer, que as pessoas internavam por causa da Covid e algumas tomavam a hidroxicloroquina, outras não tomavam. A mortalidade foi igual. Sérgio. Pode falar. Sérgio, você está se referindo ao tratamento, né, da pessoa que está hospitalizada ou não hospitalizada com sintomas, né? Eu queria te perguntar, queria que você falasse um pouco dessa medicação como tratamento preventivo para aquela pessoa que ainda não entrou em contato com o vírus e aí ela tomar isso de forma preventiva. Isso é possível? Então, isso mesmo, é aquilo que eu falei. O próprio NIH já fala que não recomenda o uso de cloroquina para tratar a Covid. Nada. Nem preventivo, né? Nem preventivo.
Ou seja, ele não previne nada, né, Sérgio? Não adianta eu tomar, porque ele não vai prevenir, ele só vai me fazer mal, é isso, na verdade. Exatamente. E se você pega o Covid, não diminui a mortalidade, aumenta o tempo médio de internação hospitalar e aumenta a probabilidade de ser entubado ou de morrer, em comparação com o tratamento de padrão usual. E, além do que, tem grande potencial de efeitos adversos, porque a hidroxicloroquina, um pouco menos que a cloroquina, tem uma toxicidade, tá certo? E os principais efeitos são efeitos cardíacos adversos, e pode levar à morte, né? Principalmente se der numa dose um pouco maior do que aquele uso que é recomendado, por exemplo, para artrite reumatoide ou para osteoartrose, etc., né? Então, ele não recomenda nem para tratamento de COVID, nem para paciente que está com COVID, mas pouco sintomático, e nem para paciente hospitalizado com COVID. Nenhum. Ficou claro agora? Sérgio, só para complementar a informação, né, acho que as pessoas precisam entender uma coisa de série histórica em relação a esses medicamentos do vai e vem da valsa, porque eu acho que isso também atrapalha muito essa história de tomar ou não tomar. Então, como você muito bem colocou, no começo da infecção do coronavírus, assim, muita gente foi atrás para ver se descobria alguma coisa que pudesse tratar. E aí, como você muito bem colocou, apareceu a história da cloroquina, da hidroxicloroquina, que depois foi comprovado que não tinha eficácia nenhuma. Mas isso aconteceu, o boom disso foi por volta de março e abril do ano passado. Junto com isso, nós tivemos aqui no nosso meio, né, aqui no Brasil, dois fatos bastante importantes que ajudam a confundir as pessoas. Nós tivemos desde autoridades de saúde, né, ligadas à área médica, à área de saúde, que, num primeiro momento, foram favoráveis ao uso da cloroquina e da azitromicina. Essa foi uma primeira fala que depois não foi desfalada, vamos dizer assim, nem sei se esse termo existe. E, junto com isso, nós tivemos autoridades públicas, autoridades ligadas ao governo, também endossando o uso pela população desse tipo de medicamento como um tratamento precoce e que isso ajudaria as pessoas. Então, esse tipo de informação confunde as pessoas. O que você acha? Sabe, é aquilo que nós já falamos, tratamento precoce de uma coisa que ainda você ainda nem foi acometido, não existe. A coisa precoce é vacina. Vamos vacinar todo mundo, porque aí sim eu tenho um sistema imunológico que, se o vírus vier para me infectar, o meu sistema imunológico já faz a barreira e não deixa ele entrar no meu corpo. Isso. Agora, não adianta eu tomar um remédio, eu vou começar a tomar cloroquina ou ivermectina agora, porque aí eu não pego o vírus. Não tem nenhum sentido, não é uma coisa de evidência e realmente não é verdade. Isso. Tanto que muita gente fez tratamento precoce pegou agora nessa. Por que as pessoas acreditam que faz, Sérgio? Quem toma, e muita gente toma, é ignorância, é o que é? Eu acho que tem coisas muito do ponto de vista psicológico, sabe? Carlos, dá um help. Posso responder isso? Isso. Posso responder isso? Então, Marília, a gente está vivendo um momento de insegurança e medo, né? A gente está com a pandemia, principalmente aqui no Brasil, em plena expansão, né? Fora de controle. A gente está com um número de mortos muito grande. Eu me lembro, se a gente pensar em um ano atrás, a gente tinha esse momento na Itália, né? Um momento de descontrole, enfim, da pandemia na Itália. E eu me recordo que, naquela época, a gente tinha uma quantidade de aproximadamente 600 mortos dia na Itália. E isso nos assustava muito. Eu me lembro que eu ficava impressionado de ver 600 mortos em um único dia na Itália. E a gente hoje, um ano depois, quando a gente pensava que a gente ia estar com isso mais controlado, enfim, né, de forma mais segura, a gente está no Brasil chegando aí perto dos 4.000 mortos dia. Mesmo levando-se em consideração que a nossa população é uma população maior que a Itália,
ainda assim é um número muito alto e assustador. Então, as pessoas vivem um momento de medo muito grande, de insegurança muito grande. E aí a gente tem os dois lados, né? Porque a gente tem isso que o Sérgio está colocando muito bem para a gente, né? E que é a indicação da Organização Mundial de Saúde, desses outros institutos e órgãos que o Sérgio já trouxe para nós, mostrando que não existe eficácia nesse tipo de tratamento. Então, isso deixa as pessoas ainda mais inseguras. E aí, se a gente pensar um pouco, a gente falou na semana passada um pouco sobre a questão da negação, né? As pessoas tendem a negar que isso está acontecendo. Então, ela acaba negando esse tipo de informação. Se eu tenho duas, né? Porque infelizmente, a gente ainda tem no país um grupo de profissionais que defendem o tratamento precoce, né? E eles trazem aí pseudo-pesquisas, enfim, fundamentos que justificam isso. Então, e que vão contra tudo que a gente tem em nível internacional de orientação. Então, as pessoas ficam entre esses dois lados. Aquele que diz que não tem nada e aquele que diz que tem alguma coisa. E ele tem que optar de que lado eu escolho. E aí eu acredito, Marília, que como uma forma de mecanismo de defesa, tá? Essa pessoa acaba optando por aquele que diz assim, pelo menos aqui eu tenho alguma chance. E ela opta por isso. Eu acredito nisso como um mecanismo de defesa. Então, a gente vê, porque você falou assim, por conta da ignorância, eu vejo pessoas que têm um nível de informação grande e que, na hora, elas acabam optando por tomar a medicação, né? Então, eu acredito por isso. O Carlos, eu já escutei muita gente falar também uma coisa assim, se bem não faz, mal também não faz. Mas faz, né, Exato. cara? Mas faz, né, faz. Sérgio? Eu acho que isso é uma coisa importante da gente lembrar, que faz mal. Acho que no final a gente pode lembrar as pessoas que o excesso dessas medicações está causando muito dano e está levando pessoas a morrer, não do Covid, mas do uso excessivo desse tipo de medicamento. Então, é um ledo engano as pessoas acharem que tomar este tipo de medicamento não faz mal nenhum. Ele não é inócuo, ele vai fazer mal. Né, Ieda? Uhum. O Carlos está falando, eles negam essa questão, né? E tentam justificar. Exato, acaba tendo uma escuta seletiva, né? Eu escuto aquilo que eu quero ouvir e que vai diminuir esse meu processo de ansiedade e angústia. Então, nesse momento, o que diminui o meu processo de ansiedade? É ouvir que existe uma luz no fim do túnel, que existe uma possibilidade de cura e de tratamento. Então, eu acabo optando por essa informação em detrimento da outra, que é a informação mais segura e mais correta, né? Então, a pessoa acaba vendo naquilo como uma possibilidade e, infelizmente, acaba optando pelo caminho errado, né? Uhum. Sérgio, aí, assim, só lembrando, né, porque a gente até agora falou da hidroxicloroquina e da cloroquina. Aí teve este boom da questão da cloroquina em março, abril de 2020, embora isso perdure até hoje. E aí, quando começaram a aparecer os estudos falando da ineficácia, que ela não tinha nada cientificamente realmente comprovando isso, etc., então eu comecei a diminuir pelo menos a propaganda em relação à hidroxicloroquina, e aí surgiu uma outra medicação, que foi a ivermectina. Então, a ivermectina começou a crescer em maio, junho de 2020 e cresceu até hoje. Então, vamos falar um pouquinho da história da ivermectina? Ieda, eu falo sim, mas só antes eu queria mostrar e comprovar a questão da hidroxicloroquina para deixar muito claro para quem nos ouve que são vários institutos e eu não posso deixar de falar da revisão da Cochrane, porque é outra entidade respeitabilíssima, tá certo? Que faz revisões, ela só trabalha com revisão para ver quais são as diretrizes que realmente valem a pena, que são adequadas, tá certo? E que fez uma revisão que saiu agora, em 12 de fevereiro de 2021, da hidroxicloroquina com a Covid-19. Eu vou fazer rapidamente, aí eu entro nessa questão, que você tem razão, que foi, né, à medida que os meses foram passando,
que as pessoas foram combatendo o uso da hidroxicloroquina, foi entrando outros, entre eles a ivermectina. Eu vou primeiro falar da revisão da Cochrane, que é agora recente, de fevereiro agora de 2021, que avaliou o uso da hidroxicloroquina para a Covid-19. Ela avaliou 14 estudos globais importantíssimos, com mais de 10 mil, 8.569 com 3.346, 12 mil pessoas entraram nesses estudos, tá certo? E inclusive, 2 estudos foi para prevenção da Covid-19. Aqui, então, entra aquilo que o Carlos estava falando, que vocês também perguntaram. Então, 2 estudos foram que dar hidroxicloroquina para o indivíduo prevenir de ter a Covid. Então, entrou aqui na Cochrane, tá certo? E quais foram os resultados que a Cochrane traz, tá certo? Oh, meu Deus, desculpem que eu estava com ele aqui e eu Não tem deletei, mas problema. já peguei. Não, os resultados. Primeiro, ele mostrou igualzinho do NIH. Primeiro, não reduz a mortalidade. Nada. Pode dar, pode não dar, não reduz a mortalidade. Aumenta o número de pessoas que vão precisar de ventilação. Aumenta o tempo de internação e aumenta o risco de eventos adversos. Então, a prevenção da Covid-19 não é verdade, tá certo? Ele não recomenda que se use para prevenção, portanto, tratamento precoce não, e efeitos adversos sérios eles podem aparecer e parece que já estão aparecendo, tá certo? E aí também a Cochrane recomenda que nem se deve gastar dinheiro atual em fazer algum ensaio clínico ainda com hidroxicloroquina, tá certo? Então, eu não sei se ficou claro, aí eu já entro na ivermectina. Então, Sérgio, antes de você continuar, só queria te fazer aqui um adendo que, assim, diante disso que você falou e trazendo, né, essas pesquisas com maior credibilidade, como a gente está vendo aí, como eu disse, né, alguns profissionais defendendo o uso desses medicamentos, eu assisti a um vídeo, eu tenho procurado assistir dos 2 lados, né? Eu assisti a um vídeo essa semana de alguns médicos fazendo um debate sobre isso, e um dos argumentos que eles usam é de que a indústria farmacêutica estaria por trás disso, visto que os medicamentos, hidroxicloroquina, por exemplo, ivermectina, são medicamentos muito baratos, e que um possível tratamento outro que chegue seria um tratamento muito mais caro e traria muito mais lucro. Então, eu queria que você falasse um pouco disso em relação à credibilidade desses institutos que você traz de pesquisa. Isso faria sentido? Olha, Carlos, primeiro, esse argumento de que a indústria farmacêutica não vai querer, porque, por exemplo, a Merck, que produz a ivermectina, ela lançou agora, no mês passado também, uma nota à população brasileira dizendo que ela não recomenda o uso da ivermectina para a Covid-19, tá certo? Então, ela não recomenda. Isso daí, eu não sei exatamente como é que foi essa argumentação desses médicos falando isso. Quer dizer, ela já fez todo... O laboratório que desenvolveu a ivermectina, a hidroxicloroquina, no passado, ele teve lá seus 10, 12 anos de patente, né? Depois a patente é quebrada, etc. E ele lucra com a patente no começo, né? Lucra absurdamente, é verdade. Por isso que a questão da quebra da patente é muito discutida pelos países mais pobres, etc., né? Para baratear a questão dos medicamentos, né? Agora, depois de anos de uso, realmente vai diminuindo o custo, né? Outros laboratórios podem produzir aquele medicamento, não só aquele laboratório que criou a droga, tá certo? Mas depois disso, mesmo se aparece uma outra indicação para aquele medicamento, não tem mais sentido, porque ele não vai investir
na produção, isso que é caro, né? Eu investir na criação de um remédio. Isso que é caríssimo. Aí depois é só o ensaio clínico para ver se aquela droga que já é existente vai ou não vai fazer efeito. Isso daí não precisa o laboratório nem se envolver muito, porque a droga já está aí, qualquer universidade, qualquer instituto de pesquisa pode fazer se aquela droga pode ou não era. Vejo por que o laboratório vai dizer não, eu não quero porque ele já ganhou. E agora o verificar se tem ou não tem um outro uso para aquele medicamento não tem mais sentido. Esse remédio já está aprovado e agora é só saber se ele pode ser aprovado com outro uso. Aí não é o laboratório que vai fazer isso. Não sei se ficou claro. Eu acho que talvez seja assim. A gente tem muitas teorias da conspiração, né? Isso faz parte das grandes teorias de conspiração que a gente vê rolar nas diferentes redes sociais. Eu acho que uma coisa importante, até faz parte dessa publicação que saiu na Veja, né? Que ele faz assim. No começo ele fala: o que a gente tem que nos ajude frente a uma emergência sanitária com a qual nós estamos vivendo é a ciência. Ou a gente acredita na ciência, e na ciência séria e bem feita, ou a gente vai ficar rodando de um lado para o outro, patinando e vendo gente morrer aos borbotões, como a gente está vendo, né? Esse crescente número de pessoas morrendo. Então, eles colocam assim: ciência não é sinônimo de verdade absoluta, mas ainda não inventaram algo mais fidedigno que ela. É claro que hoje eu afirmo que uma coisa é verdade, até que eu prove que ela não é verdade. E foi isso que aconteceu com a cloroquina e com a hidroxicloroquina. No começo, eles até achavam que poderia ser uma esperança, bem amparado no que você mesmo falou, Carlos, bem amparado no que as pessoas estavam querendo, mas depois comprovaram que isso não era verdade. E quando caiu a história da hidroxicloroquina, então quiseram achar outra coisa. E aí veio a ivermectina. Então, até antes de eu dar a palavra para o Sérgio, só lembrando que isso foi em julho e agosto do ano passado, como começou a baixar, ou começaram a bombardear a hidroxicloroquina, então tinha sido feito um experimento na Austrália em células, é um experimento de laboratório. Então, numa bancada de laboratório, eles fizeram um experimento com a hidroxicloroquina, que é um medicamento usado para combater piolho, as pessoas precisam lembrar disso, tá? E aí eles perceberam que, usando isso, né, eles conseguiam fazer com que houvesse uma resposta in vitro, né, em laboratório, contra o vírus, né? Não só contra o coronavírus, mas também contra outros tipos de vírus. Mas isso nunca tinha sido usado em pessoas. Isto foi uma questão de laboratório. Só que isto caiu na conversa popular e se espalhou, explodiu em popularidade pelo mundo e aumentou significativamente as vendas e o uso da própria ivermectina. Daí as próprias pessoas que trabalharam com isso falaram que para que este efeito produzido em laboratório tivesse algum efeito em humanos, a dose que teria que ser dada seria tão alta, que poderia ser tóxica às pessoas. Mas esta parte aí vem em cima da conversa do Carlos. Aí eu seleciono o que eu quero ouvir. Eu vou ouvir que ela pode ajudar, mas não vou ouvir que ela pode fazer mal. Então, só antes de passar a palavra para o Sérgio, só para a gente ter uma ideia, aqui no Brasil foram vendidos mais de 53 milhões de comprimidos de ivermectina no ano passado. Isso teve um aumento de 557% na venda deste medicamento, sem nenhuma eficácia comprovada para o tratamento da Covid-19. Aí queria ouvir o Sérgio em relação à ivermectina. Então, eu vou falar, na verdade, eu fui atrás de duas diretrizes, né, de tratamento, de dois institutos também respeitadíssimos. Um
é o próprio NIH, né, Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, e outra agência de medicamentos da União Europeia, que é como se fosse uma Anvisa deles, né? Então, a Ieda já falou um pouco, que eu quero enfatizar, né? Qual foi o racional para introduzir a ivermectina como uma possível do Covid-19, né? Então, é aprovada nos Estados Unidos há muito tempo, aprovada no Brasil, na Europa, no Japão, etc., para tratamento de várias parasitas, né? Piolho, já falou, mas oncocercose, estrongiloides, tá certo? Então, ela é aprovada para isso, mas não há aprovação por todos esses institutos, né, FDA, lá nos Estados Unidos, por exemplo, aqui no Brasil, para tratamento de qualquer infecção viral da ivermectina. Não tem essa aprovação em nenhum lugar. É uma droga bem tolerada na dose que é dada para o tratamento das parasitoses e dessas outras, né, parasitas aí, e começou a ser avaliada como potencial tratamento para o Covid por causa exatamente isto que a Ieda falou. Eles repararam que ela se mostrava importante para inibir a replicação do Covid, do SARS-CoV-2, numa cultura de célula, tá certo? Então, se na célula, na cultura de célula, ela está inibindo a replicação do vírus, ela não deixa o vírus, né, se multiplicar dentro da célula, será que não funciona isso no humano? É uma esperança, tá certo? É uma esperança. Só que os estudos da farmacocinética, da farmacodinâmica da ivermectina sugeriram que as doses para inibir a replicação do SARS-CoV na cultura de células, se eu fosse jogar para o tamanho do ser humano, tá certo? As doses eram 100 vezes maiores para fazer essa inibição do que aquelas que são aprovadas para o uso em humanos para tratar oncocercose, piolho, estrongiloide, etc. Tá certo? Porque precisa de uma concentração plasmática, alcançar uma concentração plasmática alta, que as doses usuais que a gente tem para tratar o habitual, né, da ivermectina, elas não funcionariam. Então, precisaria de uma dose 100 vezes maior. Então, o problema de aumentar a dose é que isto vai realmente levar a problemas de efeitos colaterais que a gente ainda não conhecia, tá certo? Então, o painel aí do Instituto Nacional de Saúde, ele reviu inúmeros estudos, tá certo? E o que ele viu nesses estudos, né? A revisão que ele fez. Então, as informações de grande parte dos estudos eram incompletas. Então, por exemplo, número de pacientes, tipo de paciente, se tinha ou não tinha droga associado, até para saber se o efeito tinha sido da ivermectina ou de outra droga, o tempo de duração, a gravidade das pessoas. É lógico que tinha estudos bons, né? Mas tinha estudos que tinham muitas limitações, inclusive limitações metodológicas, quando dá, a hora que dá, a dose que dá, etc. O que leva a muito erro, tá certo? Portanto, muitas limitações. Por exemplo, eu vou dizer para vocês algumas. Tamanho de amostra. Tem estudos com amostra até muito pequenas, pequeniníssimas. Isso é quase que impressão, fica uma impressão só. E aí eu vou dar para 10 pessoas e vou ver, tá certo? Isso não é assim que se tem certeza. As doses, cada um deu um esquema de ivermectina e deu dose diferente, tá certo? Muitos não foram o que a gente chama de estudo cego, porque para não induzir uma análise, eu não posso saber se aquele indivíduo recebeu ou não recebeu, e o outro também. Quer dizer, um recebe, um não recebe, vamos dizer, né? Eu não posso saber quem recebeu, senão eu posso fazer minha análise, tá certo? Também muitos receberam
concomitantemente. Então, tem estudo de azitromicina, corticosteroide, tá certo? Zinco, e isso faz uma análise confusa da verdadeira eficácia ou segurança da ivermectina, tá certo? E também a severidade dos participantes no estudo nem sempre foi descrita, tá certo? E os objetivos também, o que eles mediram, qual que é que a gente chama as medidas, né? Que eu vou medir no final, se é mortalidade, se é internação, isso também muitos estudos não definiram. Só tem ou não tem, mas não procuravam esse objetivo final. Então, por conta dessas imensas limitações, o painel de especialistas do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, agora em 14 de janeiro de 2021, ele conclui que a eficácia clínica ou a segurança da ivermectina para o tratamento da Covid-19 não tem uma conclusão correta e, possivelmente, ele não influencia na evolução do tratamento da Covid-19. E que precisaria, então, de ensaios clínicos muito bem conduzidos, com um número de participantes muito grande, para realmente chegar na conclusão se ivermectina funciona ou não funciona. Ficou claro? Porque eu ainda quero falar de um outro, que é da ivermectina também, mas pela Agência de Medicamentos Europeia. Mas o que eu falei até agora ficou claro? Acho que ficou claro, e acho que você pode concluir a questão da ivermectina, Sérgio, lembrando que tem algumas informações recentes que ela podia estar associada ao óbito de algumas pessoas por conta de hepatite medicamentosa. Isso foi recentemente divulgado pela mídia, eu acho que era legal lembrar. Está certo, com certeza. Mas só para dizer para vocês que uma outra agência, também respeitabilíssima, estilo Anvisa, e que tem feito, nesses décadas, né, estudos e diretrizes muito sérias, né, que são seguidas por todos os governos, agora em março, 22 de março agora de 2021, publicou uma nota em que tratamento, prevenção, portanto, não é só tratamento, eu vou tomar ivermectina para não ter a Covid, não é recomendado. Tá certo? Não novo coronavírus e nem para prevenção do novo coronavírus. E nem recomenda também que se faça, né, estudos clínicos, é bobagem. E para uma potencial eficácia contra a Covid, provavelmente as doses têm que ser muito mais altas, fazendo isso que a Ieda falou, aumentando efeito colateral e toxicidade. Então, de pacientes ainda não são muitos, mas vejam, 6, né, na fila do transplante de fígado por conta de uma insuficiência hepática aguda, por conta de uma hepatite medicamentosa por causa de dose alta, já acende o sinal, gente, cuidado. Então, é isso que a Agência Europeia de Medicamentos fala, olha, aumentando a dose, que é o necessário para alcançar aquele efeito imunomodulador da ivermectina, você vai aumentar efeito colateral e toxicidade. Então, já está aparecendo por aí, não é? É isso, Ieda, que você estava querendo dizer? Isso. Então, assim, só resumindo, hidroxicloroquina e cloroquina, junto com azitromicina, que é um antibiótico, lembrando, e ivermectina, elas não funcionam como tratamento preventivo contra a Covid, segundo todas as evidências científicas publicadas até o momento, e não são recomendadas para este fim. Há alguma outra medicação que você gostaria de lembrar, Sérgio, para que as pessoas tomassem cuidado em relação a esse uso inadequado? Olha, tem a colchicina, mas a colchicina está sendo
muito pouco, né? É um anti-inflamatório, mas ela praticamente quase não entrou mais. Mas tem no kit COVID aí, tem entrado o que a gente chama de tratamento, vitamina C, vitamina D e zinco, tá certo? E por que que isso apareceu, né? A vitamina C, ela realmente parece ter efeito benéfico em pacientes com doenças críticas e doenças severas, né? Isso há muitos anos, vão tomar para gripe, etc, né? Ela é um antioxidante, a vitamina C, conhecido e, portanto, eliminador de radicais livres. Até muita gente toma vitamina C em altas doses, até como uma terapia para não envelhecer, tá certo? Que não tem certeza essa coisa, né? Então, a vitamina C tem sim propriedades anti-inflamatórias e que a gente sabe que, na verdade, o COVID faz uma tempestade inflamatória no corpo inteiro, não é só no pulmão, né? Até pulmão, rim, cérebro, artérias, né? Músculo. Então, a vitamina C tem propriedades anti-inflamatórias, influencia também imunidade celular, e ela é importante, inclusive, para a integridade do vaso, das artérias, das veias. Ela também ajuda na a vitamina C é importante, só que não tem um estudo 19. Então, como é uma vitamina, fica dentro daquele que eu já falei. Se mal não faz, se bem não faz para a Covid, mal não faz. Porque até a vitamina, mas tomem cuidado. Vitamina C em altas doses, né, e tem muita gente que toma 2, 3, 4 gramas de vitamina C por dia, pode levar, por exemplo, a litíase renal, pedra no rim, tá? Porque ela acidifica a urina e aí fica mais fácil de uma pedra renal aparecer. Então, pode ser que a vitamina C possa ajudar, né, como propriedade anti-inflamatória, influenciando a imunidade celular e a integridade vascular, que o COVID ataca, né? Pode até ser benéfico. Por isso que a gente fala coadjuvante, mas cuidado, nada de excesso. Altas doses não pode. O que é a vitamina D, né? Por que a vitamina D começou a ser colocada aí no kit, né? Ela é importante para o metabolismo, principalmente mineral, cálcio, etc., e para o osso, né? Mas ela se liga ao receptor das células imunes, tá certo? Nas células que fazem o antígeno. E que, então, a vitamina D ela tem o potencial de modular respostas imunes. Então, ela ajudaria, né, a melhorar a imunidade da pessoa se ela for acometida pelo COVID, ajudando o organismo a se defender melhor do COVID, do coronavírus. Só que ainda também não tem nenhum estudo cientificamente feito. Então, o racional é esse. Ela teria efeito imunomodulador, que poderia potencialmente proteger contra o COVID-19 e também diminuir a severidade da doença do COVID. Como ainda não tem, né, estão até fazendo alguns estudos observacionais, tá certo? Então, não é uma recomendação completa. É lógico que a vitamina D é importante para nós, para várias outras coisas, inclusive, além do osso, para a força muscular. Tem várias ações benéficas da vitamina D. Mas cuidado, também não pode começar a tomar a vitamina D em altas doses, bobagem. Aliás, não só bobagem, quanto tem efeito colateral. Também vitamina D em altas doses pode levar a cálculo renal, por exemplo, uma das coisas, tá certo? Bom, então, vitamina C e vitamina D, tudo bem, a pessoa até pode falar, é vitamina, posso tomar, mas nada de ficar tomando alta dose. E o zinco? Por que o zinco entrou? Né? O zinco, há muito tempo, tá certo? Ele é dito que ele também tem um efeito, tá certo, na replicação do vírus naquelas viroses que são ligadas ao RNA.
Então, colocando dentro de uma cultura de célula, tá certo? Uma concentração alta de zinco, eu impeço a replicação também de vírus dentro dessas culturas. Igual fez a ivermectina lá, tá certo? O zinco é elemento traço. A gente precisa de quantidades mínimas diárias do nosso corpo, tá certo? Então, será que se eu começar a usar o zinco e tentar aumentar a dose que eu ingiro do zinco, isso me protegeria da infecção, tá certo, do coronavírus? Isso daí, os estudos têm mostrado, tá certo, que é um benefício que tem de ser muito bem pensado, porque ele é perigoso. E o uso da suplementação não pode exceder a ingestão diária recomendada. Só que, para prevenir essa replicação do Covid-19, a dose necessária é muito maior. E se eu começo a aumentar a dose do suplemento de zinco, pode causar deficiência de cobre, e que a deficiência de cobre vai dar defeitos lá no sangue, nas células hematológicas, leucopenia, que é a diminuição dos glóbulos brancos, ou anemia. Potencialmente pode ter grandes níveis séricos de zinco, manifestações neurológicas irreversíveis, como ataxia, que é uma alteração da marcha, espasticidade muscular, parestesias, que é alteração sensitivas, né? Ou mielopatias, que é alguma alteração na própria medula. E uma suplementação do zinco por um tempo maior que 10 meses é associada à deficiência de cobre. E também o zinco, quando eu tomo zinco, eu posso diminuir a absorção de outros remédios que são importantes para mim. Então, vejam, é uma coisa que pode ter um efeito bom, mas na dose que se preconiza, é uma dose que pode levar a muitos efeitos colaterais, o zinco. Tá? Então, vitamina C e vitamina D é só não fazer aumento de dose, mas talvez elas ajudem. Agora, zinco, apesar de ter essa racional, né, da não replicação nas células, mas para acontecer isso no nosso corpo, nós teríamos de aumentar muito a ingestão de zinco e pode ser muito problemático. Então, são tratamentos coadjuvantes. Era isso. Bom, depois de tudo isso, Sérgio, de explicar cada medicamento, o sujeito vai, leva para casa e toma o kit COVID, e aí ele faz, eu melhorei. Como que fica isso, Sérgio? Depois de tudo que você falou, e o que aconteceu com ele? Ele fala, pronto, tomei, estou ótimo, não peguei, sarei, não aconteceu nada. O que é isso? Marília, a maioria das pessoas, mesmo agora, nessa terceira onda, com a variante o P1, P1, tá certo? Parece que né, aqui brasileira, e a maior parte das pessoas tem uma infecção leve, tá certo? Uns poucos assintomáticos e a grande maioria é infecção leve. Uma boa parte, inclusive, não é internada, né? E, portanto, nem vai ser entubada, tá? Se eu tomo remédio, agora eu vou tomar picolé de limão, tá certo? Na hora que eu peguei Covid, eu fico tomando picolé de limão todo dia. É uma coisa besta que eu estou falando, mas para você ver que pode ser só uma simples coincidência. Né? Eu tomei todos os dias, eu tomo AS, eu tomo. Então o AS, se eu pegar o Covid e não tiver uma doença grave, eu posso associar o AS, que é uma infecção mais grave. Marília, os estudos, as pessoas têm que pensar, para eu ter certeza que isso daqui não me protege, eu tenho de fazer um estudo sério. E tem metodologia. Não é achismo, não piorei. Mas se ele não tivesse tomado, ele também poderia não ter piorado.
Isso. Então, Teve uma publicação recente, tanto de um infectologista que fez parte do documento publicado da AMB, quanto de um outro infectologista lá do Rio Grande do Sul, que colocaram exatamente o que você está colocando, Sérgio, que as pessoas têm que lembrar que 90% dos casos de infecção pelo Covid, as pessoas melhoram. Elas têm uma infecção leve e elas melhoram, elas não evoluem para casos graves e nem morrem por causa dele. Mas isso não quer dizer que as pessoas não têm que se prevenir, não, porque eu tenho que tomar todas as medidas de prevenção, uso de máscara e tudo aquilo que a gente já está cansado de falar e de ouvir falar, porque há os 10, 12% de pessoas que vão desenvolver casos graves, vão lotar os hospitais e vão morrer por causa disso. Então, a contaminação, ela se espalha. Agora, é isso que o Sérgio falou, quer dizer, tomar o kit ou não tomar, não vai agir sobre a melhora das pessoas. Ela ia melhorar porque ia melhorar mesmo, na verdade. Isso, ela ia melhorar mesmo, não foi porque ela tomou o kit. Então, é importante que isto fique claro. Acho que talvez para a gente fechar, Sérgio, era importante que ficasse claro, a gente fechasse, você fechasse com essa fala em relação aos medicamentos, kit COVID funciona, sim ou não? tá. Ieda, eu quero, antes, dizer o seguinte. Para mim, está muito claro. Vendo todas as evidências, todos os estudos de institutos e entidades respeitabilíssimas e que usam estudos seríssimos, né, muito bem conduzidos, revisões muito bem feitas, não funcionam. Né? Nem para tratamento precoce, muito menos, portanto, que seria impedir que o vírus chegue na pessoa, e muito menos para tratar e curar o coronavírus, não deixar a doença evoluir. E volto a insistir, a evolução de quem não toma o tal do kit é a mesma na maioria dos estudos. Não houve diferença de evolução, quem tomou e quem não tomou. Tá certo? Então, não acredito na eficácia do kit COVID para tratamento da infecção por COVID-19. Se muito médico continua prescrevendo, e se o Conselho Federal de Medicina, infelizmente, naquela nota, que para mim é um retrocesso, que o médico tem autonomia para prescrever o que ele achar que deve ser prescrito, eu quero dizer aos meus colegas que a minha autonomia como médico, a minha, não me dá direito, nem me autoriza a prescrever tratamento ineficaz, como é o caso da hidroxicloroquina, da ivermectina, que eu estou verificando que todo mundo, todos os estudos estão mostrando que não tem. A minha autonomia como médico não me dá autorização, estou enfatizando, estou repetindo, não me dá autorização para eu prescrever tratamento que estão demonstrando que é ineficaz. Portanto, não posso concordar que esse tratamento seja feito. Não recomendo, não prescreverei, não prescrevi até hoje, um ano após o início da infecção, da pandemia, e, portanto, não é eficaz. Então, Certo? Não sei se... Sérgio, para a gente fechar, para que as pessoas nos ouçam, não há nem nada que comprove a eficiência e eficácia do kit COVID. Portanto, não tomem isso, que isso vai poder fazer mais mal do que bem. As únicas coisas que a gente de verdade pode fazer para tentar não se infectar ou não contribuir para a proliferação desta pandemia é ficar em casa, na medida do possível, e usar todas as medidas preventivas, como distanciamento social, uso de máscara, higienização, uso de álcool gel, e, assim que for chegar a sua vez, vacine-se. Eu acho que talvez as pessoas entenderem que o que existe hoje de verdade, que pode ajudar no controle e no combate à pandemia distanciamento, isolamento social e medidas preventivas e vacinação. É isso, Sérgio?
Concordo plenamente com o que você fala, Ieda. Não sei se Carlos e Marília querem dar a palavra final. Eu estou satisfeitíssima, Sérgio. Satisfeito também, concordo com isso. Então, só vamos lembrar assim, que esse episódio vai estar subindo na segunda-feira, em plena semana de feriados decretados em diversos locais do país, mas vamos relembrar que estes feriados foram decretados para as pessoas ficarem em casa, com o seu núcleo familiar existente. Não é para fazer festas de Páscoa chamando e reunindo famílias, tá? Porque senão nós vamos ter novamente uma recontaminação das pessoas. A ideia é que as pessoas fiquem nas suas casas para ver se de alguma forma a gente consegue diminuir o índice de contaminação e principalmente a sobrecarga dos hospitais, que estão quase em 100% de ocupação de leitos e de leitos de UTI principalmente. Se a gente for olhar hoje para as filas, para a fila de espera, a espera de um leito, independente de ser por Covid, ela está imensa. Então, ao invés de você tomar um kit Covid, fique em casa. Tá? Lembre-se disso. Se você quer ajudar, fique em casa. Não contribua com a expansão da pandemia, porque se você ou alguém que você gosta precisar de um leito hospitalar, você não vai ter e você pode morrer por causa disso. Então, acho que essa é um pouco, pelo menos a recomendação que eu gostaria de fazer nesse momento. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Por favor, cuidem-se. Marília, Ieda e Carlos, eu acho que a gente pode encerrar. A gente queria agradecer a todos no canal. Hoje, uma discussão importantíssima. Divulguem, compartilhem, acionem o sininho, né? Digam lá, deem o like lá para dizer que gostaram. Isso é muito importante para nós. E quem não se inscreveu no canal Que Rola na Geronto, por favor, se inscreva. A gente agradece a todas essas pessoas que estão nos seguindo e aqui para todos nessa nossa tentativa de vencer o coronavírus. Tudo de bom para todos. Um abraço. Tchau. Tchau, um abraço.